A gente tem, a partir de amanhã, a CPI dos atos golpistas, né? São vários os requerimentos que serão votados em relação a convites e convocações, ou convocações para as pessoas deporem. É o ponto alto da semana ou, na sua avaliação, tem algum outro? Não, eu acho que internamente, em termos de política interna, é o ponto alto. A gente aguarda ainda uma manifestação do presidente Lula a respeito de possíveis modificações no ministério. Ele falou isso na semana passada ele esfriou essa água, dizendo que não ia fazer reforma ministerial, mas a pressão sobre alguns ministros está realmente muito forte em Brasília, especialmente na articulação. O Lira vem se mantendo cada vez mais agressivo com relação à forma como as coisas estão transitando na Câmara, então esse também é um assunto que a gente tem que colocar em pauta. Agora, a CPI eu acho que vai dominar o interesse da semana, especialmente porque me parece que a oposição, se não tirar algum coelho da cartola, porque se imaginava que ela chegasse na CPI com alguma coisa factível, e eu tenho a impressão que quando ela se separou, uma parte foi para a CPI dos atos golpistas, outra parte para o MST, que ela ficou sem pessoas boas para ficar nas duas comissões, e acabam dando espaço para uma maior consistência da participação governista nos dois momentos. E aí a gente tem medido algumas coisas aí da manifestação das pessoas nas redes, e parece que o governo está conseguindo dominar os dois assuntos, o que no início dessa discussão parecia um tanto quanto complicada. Nos parecia que ele ia ter que escolher um ou outro, mas o governo vem se dando bem nesses dois processos e mantendo a rigidez, o controle sobre as narrativas que estão saindo dessas duas CPIs, apesar da CPI do dia 8 estar entrando em alguns momentos ali bastante pirotécnicos, como a gente tem visto nos últimos dias. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Olho vivo nessa conversa entre o presidente e a representante, né, da União Europeia para tentar alinhavar, acertar aí o tratado entre Mercosul e União Europeia. Já falei isso em vários lugares, o Tratado do Mercosul e União Europeia, ele não é assinado, olha, ele está na mesa para ser assinado há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, ele nunca foi assinado. Por quê? Porque ele é ruim para os dois lados. O tratado não pode ser assinado, por quê? Porque os interesses, tanto de Mercosul quanto da União Europeia, eles não são conciliáveis nesse processo. O que o Bolsonaro fez foi entregar os interesses brasileiros todos para os europeus, em troca do marketing de ter feito o acordo. Espero que o presidente Lula consiga recolocar isso no lugar, e acho que essa discussão que está tendo agora e deve funcionar ainda por mais um dia ou 2 dias, seja um marco disso. Não acho que esse acordo vá ser assinado, e isso é bom para o Brasil, tá? Por incrível que pareça, os nossos interesses estão mais protegidos longe desse acordo do que assinando esse acordo. Puxa vida, ficar atento a essa questão do não assinar sendo positivo. Ô, Fernando, só recuperando essa sua fala sobre as CPIs, a que se deve esse sucesso dos governistas em relação à atuação na CPI? Você acredita que há um controle maior por parte dos governistas das redes sociais? Porque a gente sabe que essa questão das narrativas, ela é muito alimentada pelas redes sociais, né? A que se deve, então, isso? Eu acho que se deve às mulheres nas duas CPIs, viu, Thalita? Você falou ali no início da quantidade de pessoas no mundo que tem um preconceito com relação às mulheres, né? Então a mulher vai fazer alguma coisa, é mulher e tal, mas as mulheres vêm dando um show muito grande nas duas CPIs, né? Tanto na do 8 quanto na do MST. Elas têm tido um papel extremamente sóbrio, assertivo, direto, baseado nos dados, não tem caído na pirotecnia, no absurdo. É muito interessante porque se imaginava, né, especialmente as mulheres que nós temos do lado da direita, são extremamente emotivas, que apelam para esse lado, né, e procuram se estabelecer dentro do arquétipo da mulher que sofre e que luta pelos seus filhos, enquanto que as mulheres que estão trabalhando nessas duas CPIs estão se mostrando extremamente profissionais, conhecedoras bastante dos temas, entram nos pontos, denunciam, estabelecem os seus limites de direito, fazem uma oposição forte aos homens sem permitir nenhum tipo de entrada maior de ofensa ou de colocação. Eu tenho achado muito boa a manifestação delas, de tantas elas, seja a delegada Corse, que está lá na CPI do 8 de janeiro, seja a própria Sâmia Bonfim, entre outras. Eu estou citando aqui só as duas que têm aparecido, mas é uma grata surpresa a gente ver isso, porque quem conhece o trabalho delas não está surpreendido. Mas eu acho que o Brasil como um todo precisava olhar isso com mais cuidado, e aquilo que as mulheres vinham requisitando já há algum tempo, maior participação das mulheres na política, vem se mostrando cada vez mais como um grande acerto. Está na hora da gente começar a rever isso. Quem sabe a gente consegue aí um congresso com maioria de mulheres e a gente consegue mudar o Brasil, coisa que os homens não conseguiram nos últimos 500 anos aí.
Mas com esses números que a pesquisa traz, a gente consegue? Só para finalizar mesmo, porque eu achei os números terríveis, mas não me assustam. Eles são números que a gente que vive no mundo sabe que é assim, entendeu? Isso existe em Sim. todos os lugares, esse preconceito, inclusive de mulheres contra mulheres, tá? Agora, esse é um retrato de um mundo que está passando, Thalita, é isso que a gente tem que entender, né? O retrato que está sendo feito aqui e o chamamento que a ONU está fazendo é um chamamento para se compreender que esse é um mundo do passado, esse é um mundo que vai ficar para trás, esse é um mundo que nós não queremos. É meio que uma fotografia daquilo que já foi. E nós precisamos trabalhar agora para construir um mundo que vai ser. E nesse mundo que vai ser, esse percentual de preconceito, ele necessariamente vai ter que cair. E vai cair exatamente porque nós vamos começando a dar visibilidade para as estruturas que antes simplesmente esqueciam as mulheres, né? E a política era uma delas. As mulheres na política eram sempre uma exceção, eram sempre um a mais que colocava ali apenas somente para dizer que não era totalmente machista, mas hoje não, hoje elas estão dentro de um protagonismo que realmente tem feito muito bem ao Brasil, tem feito muito bem ao parlamento, parabéns às mulheres que estão lá nesse momento, e é o momento, o local específico para romper esses paradigmas, para romper esses preconceitos, para construir um mundo diferente, Thalita. Então eu tenho muita esperança que as coisas modifiquem, mesmo que os números atuais não sejam bons, viu? Eu lamento os números, mas é isso, eu celebro cada conquista, e o Congresso tem dado esses exemplos, a gente tem, mesmo entre a população LGBT, mas a gente comentou na sexta-feira com o Luiz Aninha aqui, falando sobre cinema, mas sobre a atuação das pessoas LGBT na política e como isso se transformou nesses últimos anos, né? Então, acho que é a partir daí que a gente consegue realmente mudar esses números que trouxemos em relação às mulheres.